Naquele dia, o trem partiu no horário certo. Levou um homem, deixou uma mulher esperando e transformou uma ausência em uma vida inteira de silêncio. Anos depois, um detalhe quase invisível mudaria tudo, porque algumas histórias não terminam quando parecem acabar. Fique até o final, porque o que acontece depois dessa partida prova que nem todo amor desaparece. Alguns apenas se perdem no tempo. Se inscreva no canal para continuar acompanhando histórias reais, humanas e profundas como essa. O apito cortou o ar como uma lâmina antiga, ecoando sob a cobertura de ferro da estação de trem. Era começo de manhã, mas o calor já subia do chão de pedra, misturado ao cheiro de óleo, ferro quente e café requentado que vinha dos copos de vidro no balcão do bar. A cidade respirava pressa, gente demais, destinos demais e a sensação estranha de que alguns passos nunca mais voltariam ao mesmo lugar. Na plataforma 3, Antônio Lemos segurava uma mala marrom de couro gasto, daquelas que guardam mais histórias do que roupas. O zíper emperrava sempre no mesmo ponto e ele já sabia exatamente como forçar sem quebrar. O relógio preso à coluna marcava 7h12. O trem para o interior partiria às 7h20. Ele olhou para o mostrador como se o tempo pudesse ser convencido a esperar. Antônio tinha 38 anos, mas carregava no rosto uma fadiga que não vinha da idade, vinha de escolhas. Trabalhava como ajustador mecânico num galpão, consertando peças que sustentavam outras coisas em movimento. Engrenagens, eixos, correias. Sempre achou curioso nunca conseguir aplicar a mesma lógica à própria vida. Consertava o mundo dos outros enquanto o seu rangia por dentro. Ao lado dele, Helena mantinha os braços cruzados, tentando esconder o tremor nas mãos. O vestido azul simples colava no corpo por causa do calor, e o cabelo preso às pressas denunciava uma noite mal dormida. Nos olhos havia aquela mistura perigosa de esperança e medo, o tipo de sentimento que não avisa quando vai ficar. Ainda dá tempo, ela disse sem convicção. Tempo não volta, Antônio respondeu, olhando para os trilhos. Só passa. Helena respirou fundo. Conhecia aquele tom. Quando Antônio ficava assim, era porque já tinha decidido. Não era teimosia. Era uma espécie de disciplina dura que ele impunha a si mesmo quando achava que precisava fazer o certo, mesmo que doesse. Perto deles, vendedores ambulantes anunciavam pães com mortadela, jornais dobrados debaixo do braço traziam manchetes sobre inflação, greve, promessas de progresso. O país vivia uma época em que muita coisa parecia avançar, enquanto outras permaneciam presas ao mesmo lugar. Trens ainda ligavam destinos, mas já se falava em rodovias, em novos tempos. Naquela manhã, porém, tudo ainda dependia dos trilhos. Antônio fechou a mala com um estalo seco. O som soou definitivo demais. É só por um tempo, ele disse. 2 anos, no máximo. A obra em que vou trabalhar paga bem. Depois a gente ajeita. Helena não respondeu de imediato. Observou um menino correndo pela plataforma, escapando da mãe, rindo sem saber que o mundo ainda não tinha aprendido a cobrar nada dele. Aquela imagem apertou seu peito. Você sempre fala depois, ela disse por fim. E o depois nunca chega igual ao que você promete. Antônio virou o rosto. Não gostava de ser confrontado quando já estava no limite. A proposta de trabalho tinha surgido como uma tábua no meio do mar. Uma grande obra ferroviária no interior, salário melhor, alojamento garantido. Era a chance de sair do aperto, de pagar dívidas, de talvez começar de novo. Mas recomeços quase sempre exigem um corte, e cortes sangram. O apito soou outra vez, mais longo. Passageiros começaram a se alinhar. O trem, um colosso de aço escuro, soltava vapor como um animal impaciente. Cada vagão parecia carregar histórias que ainda não tinham acontecido. Eu preciso ir agora, Antônio disse enfim.
Se eu perder esse trem, perco a vaga. Helena assentiu, mas não se moveu. Havia palavras presas na garganta, perguntas que não encontravam forma. Em vez disso, ela tocou o braço dele, um gesto simples, quase tímido. Antônio sentiu o peso daquele toque mais do que qualquer mala. Escreve, ela pediu. Não some. Eu escrevo, ele prometeu. Toda semana. Eles se abraçaram. Não foi um abraço longo. Foi do tipo que tenta ser forte para não desabar. Quando se soltaram, Helena sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. Antônio subiu os degraus do vagão e parou na porta por um instante. Olhou para trás, como se quisesse memorizar cada detalhe. A plataforma, o vestido azul, o barulho da estação, a vida que ficava. Helena levantou a mão num aceno curto. O apito final ecoou. As portas se fecharam. O trem começou a se mover, primeiro lento, depois firme, arrancando o chão debaixo dos pés de quem ficava. Helena acompanhou com os olhos até o último vagão desaparecer na curva. Só então percebeu que estava prendendo a respiração. Naquele dia, o trem partiu no horário. Cumpriu seu trajeto. Levou Antônio para longe, para o interior, para o trabalho, para o futuro que ele acreditava estar construindo. Mas algo ficou na plataforma. Algo que, mesmo com o passar dos anos, jamais voltaria a ser o mesmo. Os primeiros dias depois da partida foram cheios de ruídos que não preenchiam nada. O barulho dos ônibus passando na avenida, o rádio do vizinho ligado cedo demais, o tilintar dos copos no bar da esquina. Helena seguia sua rotina como quem caminha sobre cacos invisíveis, com cuidado, mas sangrando aos poucos. O quarto parecia maior sem Antônio, não porque tivesse espaço sobrando, mas porque faltava peso, faltava presença. A cama rangia só de um lado. A cadeira continuava com a camisa dele jogada no encosto, como se ainda houvesse a possibilidade de ele voltar ao fim do dia e reclamar do feijão frio. Ela trabalhava como atendente numa papelaria no centro. Todos os dias passava pela estação de trem e o prédio imponente parecia encará-la de volta, lembrando que decisões não pedem permissão depois que são tomadas. Helena evitava olhar para os trilhos, mas o apito distante dos trens sempre dava um jeito de atravessá-la por dentro. A primeira carta chegou 10 dias depois. O envelope vinha amassado, com o carimbo da cidade em que Antônio estava trabalhando. O carimbo ainda estava fresco. Helena reconheceu a letra antes mesmo de abrir. Antônio sempre puxava o H para trás, como se tivesse medo de ocupar espaço demais no papel. Ele escrevia sobre o calor do interior, sobre o alojamento simples, os homens dividindo histórias, no fim do expediente. Falava do trabalho pesado, das mãos doendo, mas também do dinheiro que finalmente parecia render alguma coisa. No final, prometia de novo. É por nós. Aguenta mais um pouco. Helena leu a carta 3 vezes. Depois dobrou com cuidado e guardou na gaveta. As semanas passaram. As cartas continuaram chegando, mas algo começou a mudar. O intervalo entre elas aumentava. O tom ficava mais curto. Menos detalhes, menos perguntas. Antônio dizia estar cansado, dizia que o serviço estava apertado, que às vezes não dava tempo de escrever. Helena respondia a todas. Contava do trabalho, da cidade, de pequenas coisas que pareciam grandes demais sem ele. Perguntava quando ele vinha visitar. Não cobrava. Esperava. No canteiro de obras, Antônio acordava antes do sol. O barulho das máquinas substituíra o apito do trem. O serviço era duro, mas honesto. O problema não estava ali. Estava dentro. À noite, deitado no beliche, ele relia as cartas de Helena com uma mistura de saudade e culpa. Havia algo crescendo entre aquelas linhas que ele não sabia como enfrentar. Uma sensação de que a distância não era só geográfica, era emocional. E quanto mais o tempo passava,
mais difícil parecia atravessá-la. Certa noite, depois de um dia particularmente pesado, Antônio deixou a carta inacabada sobre a mesa. Prometeu a si mesmo que terminaria no dia seguinte. Não terminou. No outro dia, o papel já não parecia dizer o que precisava ser dito. Enquanto isso, Helena começou a perceber que esperar também cansa. Não era raiva, era desgaste. As colegas de trabalho perguntavam se o marido vinha no fim de semana. Ela sorria e mudava de assunto. Em casa, o silêncio já não era novidade, era rotina. Foi numa tarde de sexta-feira, enquanto observava pessoas embarcando às pressas, que Helena entendeu uma coisa simples e dolorosa. Nem todo afastamento começa com um adeus. Alguns começam com menos palavras. Se você está ouvindo essa história agora, vale um pedido sincero. Siga o canal para que eu continue buscando e contando histórias como essa, humanas, reais, que poderiam acontecer com qualquer um de nós. E comenta aqui também, de que estado você está ouvindo essa história. Vamos ver até onde esse trem chega. Naquela noite, Helena escreveu mais uma carta. Não reclamou, não implorou. Apenas contou que sentia falta da voz dele, não só das palavras no papel. Dobrou o envelope devagar, como quem tenta segurar algo que escorre pelos dedos. Ela não sabia, mas aquela carta seria uma das últimas antes de tudo mudar. Porque, enquanto alguns aprendem a esperar, outros começam, em silêncio, a se afastar. A carta voltou. Não veio aberta, nem rasgada. Veio limpa demais. O envelope que Helena reconheceria em qualquer lugar, a letra de Antônio, o selo, estava agora carimbado em vermelho, com uma palavra que pesava mais do que o papel: devolvida. Ela segurou o envelope por alguns segundos antes de entender. O carteiro já tinha descido a escada quando Helena abriu a porta e chamou. Mas ele apenas balançou a cabeça, como quem também não tinha respostas. Ficou ali, sozinha no corredor estreito do prédio, sentindo o ar faltar de um jeito estranho, silencioso. Dentro do envelope, a carta continuava intacta. As mesmas frases, a mesma tentativa de proximidade, agora sem destino. Helena sentou no chão, encostada na parede, e leu. A letra de Antônio parecia mais apressada daquela vez. Falava de atrasos no pagamento, de mudanças na obra, de boatos que ninguém confirmava. No fim, uma frase curta, quase deslocada. Se eu ficar alguns dias sem escrever, não se assusta. Ela se assustou. No dia seguinte, Helena ligou para a empresa responsável pela obra. O telefone chamou até cair. Tentou de novo. Uma voz cansada a atendeu, pediu para aguardar. Quando voltou à linha, já falava diferente. A senhora é parente de quem? Esposa, Helena respondeu, sentindo a palavra pesar. Do outro lado, houve um silêncio mal disfarçado. A atendente pediu um instante. Depois, a ligação caiu. Helena passou o resto da manhã tentando ligar de novo. Nada. O rádio da papelaria falava sobre um acidente ferroviário no interior, ocorrido 2 dias antes. Uma falha durante a movimentação de uma composição de carga. 2 operários feridos. 1 desaparecido. O nome não foi dito, mas Helena soube. Ela fechou a loja mais cedo naquele dia. Caminhou até a estação de trem sem perceber o trajeto. Os trens iam e vinham, pontuais, indiferentes. A vida seguia com uma crueldade quase educada. À noite, finalmente, o telefone tocou. Um homem se apresentou como engenheiro responsável pela obra. A voz era técnica demais para trazer consolo. Confirmou o acidente. Disse que Antônio havia sido visto pela última vez, ajudando a isolar um trecho instável dos trilhos. Depois disso, nada. Não havia corpo. Não havia confirmação oficial de morte. Apenas um registro. Desaparecido em serviço. Estamos apurando, o homem disse. Mas acidentes assim, às vezes o rio leva.
Helena desligou sem responder. Sentou à mesa da cozinha e ficou olhando para o telefone, esperando que ele tocasse de novo, como se uma segunda ligação pudesse corrigir a primeira. Nos dias que se seguiram, tudo ficou suspenso. A empresa prometeu investigação. O sindicato falou em negligência. O nome de Antônio apareceu num rodapé de jornal local, pequeno demais para conter uma vida inteira. Helena foi até o local, uma semana depois. A viagem de trem pareceu interminável. O interior a recebeu com um calor pesado e um cheiro de terra molhada. No canteiro de obras, encontrou homens que trabalharam com Antônio. Alguns desviavam o olhar. Outros falavam dele como se ainda estivesse ali, como se isso ajudasse a suportar a culpa. Ele era dos bons, disse um deles. Não virava o rosto quando dava problema. O rio próximo aos trilhos corria turvo, forte demais para promessas. As buscas oficiais duraram poucos dias. Depois, foram sendo reduzidas, até cessarem. Helena voltou para casa com uma pasta de documentos, um atestado provisório e um vazio sem forma. Oficialmente, ela não era viúva, mas também não era mais esposa de alguém que voltaria. Naquela noite, sozinha no quarto, ela abriu a gaveta e espalhou as cartas sobre a cama. Leu todas, uma por uma, como quem tenta reconstruir uma pessoa pelas palavras que restaram. O trem tinha partido naquele dia, meses atrás. Agora ela entendia. Ele não tinha levado apenas um homem para longe. Tinha levado também a certeza do retorno, e a vida, a partir dali, começaria a cobrar um preço que nenhum dos dois tinha previsto. O tempo não avançou. Ele apenas passou por cima. Nos primeiros meses depois do desaparecimento, Helena viveu num estado estranho, como se estivesse sempre esperando alguém bater à porta. Não chorava como imaginava que choraria. Também não gritava. Funcionava. Acordava, ia trabalhar, voltava para casa, comia qualquer coisa. Dormia mal e repetia tudo novamente. A empresa ferroviária enviou um comunicado formal informando que, sem a localização do corpo, Antônio continuaria registrado como desaparecido em serviço. Isso significava uma lista de consequências práticas e cruéis. Nenhum seguro integral, nenhum encerramento legal, nenhuma palavra final. Um homem preso entre dois estados, nem vivo, nem morto. Helena precisou aprender um novo vocabulário. Termos como processo administrativo, indenização parcial, prazo indeterminado. Palavras frias para tentar explicar uma ausência quente demais. Ela vendeu alguns móveis, devolveu o rádio que ainda funcionava perfeitamente. Passou a morar num apartamento menor, mais perto do trabalho. Cada mudança parecia um ensaio de desapego, mas nada realmente se soltava. As cartas de Antônio continuavam guardadas na mesma gaveta, agora junto de documentos oficiais que não diziam quase nada. No bairro, as pessoas foram mudando o jeito de falar com ela. Primeiro vinha o cuidado excessivo, as frases sussurradas, os olhares longos. Depois, o silêncio. A vida dos outros não espera indefinidamente. Às vezes, alguém perguntava: "E o Antônio, alguma novidade?" Helena aprendia a responder com um sorriso educado e curto. Ainda não. Ela passou a evitar a estação de trem, mudou o trajeto do trabalho. Mas alguns sons são mais teimosos que lembranças. O apito distante ainda atravessava a cidade e, junto com ele, a sensação de que tudo poderia ter sido diferente se aquele trem tivesse atrasado alguns minutos. 2 anos se passaram. O processo foi encerrado sem conclusões definitivas. O nome de Antônio entrou numa estatística seca, dessas que ninguém lê até que precise. Helena recebeu uma indenização reduzida, suficiente apenas para quitar dívidas antigas. Não havia vitória ali, apenas sobrevivência. Foi nesse período que ela conheceu Marcos. Ele trabalhava no prédio ao lado da papelaria.
Comprava sempre os mesmos cadernos, fazia perguntas demais sobre coisas simples. Começaram a conversar. Nada forçado, nada urgente. Marcos era viúvo, tinha aprendido a respeitar silêncios. Durante meses foram apenas cafés rápidos e conversas sobre banalidades. Helena falava pouco do passado. Marcos não insistia. Havia algo honesto naquele ritmo lento, quase cauteloso. Quando deram as mãos pela primeira vez, Helena sentiu culpa antes de sentir qualquer outra coisa. Culpa por seguir. Culpa por respirar sem dor por alguns instantes. Culpa por perceber que a vida, mesmo sem pedir licença, ainda acontecia. Ela contou a verdade desde o início. Meu marido desapareceu. Nunca encontraram o corpo. Marcos assentiu. Algumas ausências nunca se resolvem. A gente aprende a conviver com elas. Os anos seguintes foram de construção silenciosa. Um novo apartamento, um novo endereço, uma tentativa de futuro que não apagava o passado, mas também não se deixava dominar por ele. Ainda assim, havia noites em que Helena acordava com o som do trem na cabeça, mesmo morando longe dos trilhos. Nessas noites, levantava, abria a gaveta antiga, que nunca teve coragem de descartar, e relia uma carta qualquer. Não para sofrer, para lembrar que aquilo tinha sido real. 5 anos depois do acidente, o nome de Antônio já não aparecia em nenhuma conversa. Não por esquecimento, mas porque algumas histórias, quando não terminam, viram cicatriz. Helena achava que tinha aprendido a viver com a ausência. O que ela não sabia é que o passado, às vezes, não pede permissão para voltar. Foi um detalhe pequeno, quase ridículo. Helena estava na estação de trem, pela primeira vez em anos. Precisava resolver um problema burocrático, e aquele ainda era o lugar onde tudo parecia convergir. O prédio continuava o mesmo, imponente, cansado, cheio de histórias que ninguém contava em voz alta. Os alto-falantes anunciavam partidas com a mesma entonação metálica de sempre. Ela caminhava rápido, cabeça baixa, quando algo a fez parar. Não foi o rosto inteiro, foi o jeito de ficar parado. Um homem próximo à plataforma 4 segurava uma sacola simples de pano grosso. A postura era levemente inclinada para frente, como quem sempre espera o trem chegar antes do tempo marcado. O ombro esquerdo um pouco mais baixo que o direito, um hábito antigo. Helena sentiu o coração errar o ritmo. Ela ficou imóvel por alguns segundos, tentando convencer a si mesma de que aquilo era absurdo. O cérebro busca padrões. A saudade fabrica as coisas. Temos a impressão de que conhecemos de algum lugar, pois, sem perceber, buscamos ansiosamente o que o coração procura. Ela sabia disso. Ainda assim, levantou o olhar com cuidado, como quem teme confirmar o impossível. O homem virou de perfil. O rosto estava diferente, mais magro, a barba por fazer escondia parte da expressão. Havia uma cicatriz discreta perto da sobrancelha direita, mas os olhos eram os mesmos, cansados, atentos, do tipo que parece sempre calcular a próxima decisão. O mundo ao redor perdeu o som. Helena deu 2 passos à frente. O homem percebeu o movimento e a encarou. O olhar dele passou por ela sem reconhecimento. 1 segundo depois, voltou, parou, fixou. O tempo entre os dois pareceu esticar. Desculpa, ele disse com a voz rouca. A gente se conhece? Helena abriu a boca. Nenhuma palavra saiu. O nome dele bateu na garganta e caiu. Ela respirou fundo, como se estivesse aprendendo a usar o ar outra vez. Antônio, disse finalmente, mais como pergunta do que como afirmação. O homem franziu a testa. O nome pareceu incomodá-lo. Meu nome é Miguel, respondeu. Pelo menos é assim que me chamam. Helena sentiu as pernas falharem. Encostou na coluna mais próxima.
O som da estação voltou aos poucos, como se alguém tivesse aumentado o volume do mundo de repente. Você trabalhou em ferrovia? Ela perguntou, sem saber por quê. Miguel hesitou. Levou a mão à nuca, um gesto antigo demais para ser coincidência. Trabalhei. Há muitos anos. Sofri um acidente. Fiquei um tempo sem lembrar de quase nada. Ele falou com naturalidade, como quem já repetiu aquela história outras vezes, mas nunca inteira. Disse que acordou num hospital pequeno, no interior, sem documentos. Um nome inventado, um passado em branco. Disse que alguém o ajudou a sair de lá, que começou de novo como pôde. Helena sentiu o chão se mover sob os pés. Você lembra de alguém? Ela insistiu. Uma mulher, cartas, um apartamento perto do centro. Miguel fechou os olhos por um instante. Respirou fundo. Quando abriu, havia algo novo ali. Um desconforto antigo. Às vezes, ele admitiu, sonhos, sons de trem, uma mulher de vestido azul. Helena levou a mão à boca. As lágrimas vieram sem aviso. Não eram de alívio. Eram de choque. O alto-falante anunciou a chegada de um trem. Miguel olhou para o painel eletrônico, depois para Helena. Eu preciso ir, ele disse. Mas, se você quiser conversar, aqui está. Ele escreveu um número num pedaço de papel e estendeu a mão. O toque entre os dedos durou 1 segundo a mais do que o necessário. Foi o suficiente para derrubar todas as defesas que Helena construiu em anos. Miguel se afastou, misturando-se à multidão. Helena ficou ali, segurando o papel como se fosse frágil demais para existir. O trem partiu, mas daquela vez não levou tudo embora, porque o homem que desapareceu anos atrás estava de volta. Mesmo que ainda não soubesse quem era. Helena não ligou naquele dia. Passou horas sentada à mesa da cozinha, o papel com o número dobrado e desdobrado tantas vezes que já começava a rasgar nas pontas. Marcos chegaria do trabalho no início da noite. A rotina dele seguia estável havia anos. Jantares simples, conversas tranquilas, um tipo de paz construída com cuidado demais para ser quebrada sem consequências. Mas aquela paz agora tinha um peso estranho. Quando Marcos encontrou Helena em silêncio, olhando para nada. Ele percebeu na hora. Não perguntou o que havia acontecido. Apenas tirou o casaco e sentou à frente dela. Alguma coisa voltou, ele disse com calma. Não sei o quê, mas voltou. Helena fechou os olhos. Contou tudo. A estação, o homem, o nome diferente, a cicatriz, os olhos. Marcos ouviu sem interromper. Quando ela terminou, ele respirou fundo, como quem se prepara para aceitar uma verdade que não escolheu. Se for ele, Marcos disse, você precisa saber. Ela ligou naquela noite. Miguel atendeu no terceiro toque. A voz parecia mais firme agora, menos defensiva. Marcaram de se encontrar num café pequeno, um lugar neutro, sem trilhos por perto. Ele chegou antes. Estava sentado com as mãos juntas, olhando para fora. Quando viu Helena, se levantou devagar, como se o corpo reconhecesse algo que a mente ainda não alcançava. Conversaram por horas. Miguel contou que, após o acidente, fora encontrado desacordado perto do rio. Não lembrava do nome, nem de onde vinha. Um enfermeiro o chamou de Miguel por acaso. O nome ficou. Trabalhou como ajudante, depois como vigia noturno. Nunca voltou a se aproximar de ferrovias. O som do metal ainda o deixava inquieto. Helena mostrou fotos antigas. Falou do casamento simples, das cartas, do vestido azul. Miguel segurava as imagens com cuidado, como se fossem provas frágeis demais para uma verdade tão grande. Eu não lembro de você, ele disse com honestidade. Mas quando você fala, parece que algo tenta acordar. As memórias não voltaram como nos filmes. Vieram em fragmentos, um cheiro, um som, um gesto, um aperto no peito sem nome.
Nos dias seguintes, continuaram se encontrando. Conversas longas, silêncios densos. Helena não tocava nele. Miguel também não. Havia respeito e medo. Enquanto isso, Marcos observava à distância. Não vigiava, não cobrava, mas sentia. Sentia que estava prestes a perder algo para um passado que ele não tinha como enfrentar. Certa noite, Marcos foi direto. Se ele recuperar tudo, você vai embora? Helena não respondeu de imediato. Pela primeira vez em anos, ela não tinha certeza de quem era sem o contexto de alguém ao lado. Eu não sei, ela disse. E isso me assusta. Miguel, por sua vez, começou a sonhar com trilhos de novo. Com um apito longo, com uma mala marrom. Acordava suando, o coração acelerado, com a sensação de que tinha deixado algo essencial para trás. A vida dele, construída com esforço e esquecimento, começava a rachar. Entre Helena e Miguel não havia romance. Havia algo mais difícil, uma história interrompida pedindo continuação. Mas toda continuação cobra um preço, e alguém, inevitavelmente, sairia ferido. O trem ainda não tinha chegado ao destino final, mas já estava rápido demais para ser parado. A memória voltou sem aviso. Não foi durante um encontro nem em uma conversa longa. Foi em um domingo comum, quando Miguel caminhava sozinho pela rua e um trem de carga passou distante, fazendo o chão vibrar levemente. O som metálico atravessou o ar como um golpe antigo. Ele parou, fechou os olhos e, pela primeira vez, não resistiu. A mala marrom, o zíper emperrando, o relógio marcando 7h12, o vestido azul colado ao corpo pelo calor. Miguel caiu de joelhos na calçada, o peito em chamas. O nome veio inteiro, pesado, impossível de ignorar. Antônio Lemos. As lembranças não se organizaram com delicadeza. Vieram como um desabamento. A estação, a promessa de escrever, o canteiro de obras, o estalo seco do metal cedendo, a dor súbita, a água fria do rio tomando tudo. Depois, o vazio. Ele chorou ali mesmo, sem se importar com quem passava. Chorou pelo homem que foi, pelo que perdeu, pelo tempo roubado, pela mulher que esperou. Naquela noite, ligou para Helena. Eu lembrei, disse, sem rodeios, de tudo o que importa. Eles se encontraram no apartamento dela, o mesmo cheiro de café fraco, a mesma luz amarela, mas agora sem ilusões. Antônio pediu desculpas. Não pelo acidente, isso nenhum dos dois podia mudar, mas pelo silêncio que se seguiu, pelo abandono involuntário, pela vida que Helena precisou reconstruir sozinha. Ela ouviu em silêncio. Não chorou. Já tinha chorado o suficiente ao longo dos anos. Eu esperei, disse por fim. Esperei até não conseguir mais. Antônio assentiu. Não pediu para recomeçar, não prometeu finais. Pela primeira vez, não fez promessas. Eu não vim tomar nada de você, disse. Só precisava que soubesse que nunca foi esquecida. No dia seguinte, Helena conversou com Marcos. Falou tudo o que estava guardado no peito. Não houve discussão. Não houve acusações. Apenas verdade. Eu não vou voltar atrás, disse ela. Mas também não posso fingir que isso não aconteceu. Marcos entendeu. Doeu mais do que imaginava, mas entendeu. Com o tempo, Marcos passou a admirar ainda mais Helena, pela força, pela honestidade, pela coragem de enfrentar perdas, silêncios e escolhas difíceis sem abandonar quem ela era. Ela tinha sofrido, mas não tinha se perdido. E isso era raro. Antônio decidiu regularizar tudo. Documentos, nome, passado. Encerrar oficialmente o que havia ficado suspenso por anos. Não pediu indenização. Não buscou culpados. Algumas lutas chegam tarde demais para trazer reparação. Helena, por sua vez, ficou pensativa, avaliando seus próximos passos. Apesar de tudo, sentia-se em paz. Feliz por saber que seu grande amor estava vivo. Feliz por ele ter recuperado a memória.
feliz por vê-lo finalmente diante da chance de escolher quem desejava ser. Antônio podia, enfim, seguir adiante, recomeçar. Antes de partir, ele voltou à estação de trem, não para embarcar, apenas para ficar. Observou as pessoas, as despedidas, os encontros, e ficou ali em silêncio. Helena não foi com ele. Eles se despediram com um abraço longo e tranquilo, sem urgência, sem promessas. Algumas histórias, disse Helena, não precisam continuar para serem verdadeiras. Elas simplesmente fazem parte de quem somos e nunca se perdem. Antônio concordou. Naquela tarde, cada um seguiu seu caminho. E pela primeira vez desde aquele apito distante, a história encontrou algo que se parecia com justiça. Não a justiça perfeita, mas aquela que permite seguir em frente, continuar vivendo e descobrir passo a passo até onde o próximo trem pode nos levar.